Bom, vamos começar. O que é cineclube? Minha ideia de cineclube é formação de plateia, formação de público, formação de cultura de cinema para que as pessoas gostem de cinema. O grande eixo do cineclube é justamente essa formação teórica, formação intelectual de quem gosta de cinema, começar a discutir não só o filme, mas várias nuances, né, de uma produção cinematográfica. É que cineclube é um conceito, né? É onde se ama o cinema. Para mim, cineclube é o mangue, é o nascedouro do cinema, é onde nascem os peixinhos do cinema brasileiro, onde se renova esse oxigênio no cinema brasileiro. É do cineclube que sai o espectador crítico, que sai o curta-metragista, que sai o crítico de cinema, e que se forma aquele espectador que vai ser plateia para o cinema. É poder observar un film de otro ángulo donde cada espectador va a saber ubicar un buen film y saber realmente dónde encontrar un buen film. Sí, yo creo que el cineclub tiene una función básica, es como la célula de difusión cinematográfica, a partir de la cual se van formando las nuevas audiencias que es necesario para que sepan apreciar y conocer verdaderamente la importancia de uma obra cinematográfica. Olha, o que sempre me chamou a atenção no cineclubismo foi que reuniu pessoas para discutir. E eu acho que isso que falta um pouco na sociedade desse país. Reunir as pessoas, discutir ideias, discutir uma maneira de se expressar. O cineclube é o espaço público por excelência, onde se dá a discussão político-cultural, né? Onde se reflete sobre o processo cultural, sobre sua vida, né? Hay que entender que el cineclub es una palabra central, es un vocablo básico para entender la evolución de la cultura. Decir sencillamente que el público organizado es el que toma con sus propias manos las películas para realizarlas, para distribuirlas, para exhibirlas, para hablar de ellas, escribir de ellas, no es poca cosa. O sea, il pubblico che si organizza per essere autonomo, indipendente, per formarsi, per crescere e per essere libero dalla legge del mercato. Cineclube, em pouquíssimas palavras, em brevíssimas palavras, é uma forma de organização do público em torno da obra de arte cinematográfica. O que significa isso? O cinema, os filmes, como tudo no sistema capitalista, tem um processo produtivo. A produção, a distribuição, a exibição e a preservação. Existem diversas entidades, diversas formas associativas que se preocupam com os passos dessa cadeia produtiva. Então você tem associações de produtores e cineastas, você tem os exibidores e os distribuidores que formam fortíssimos cartéis econômicos. Você tem as cinematecas, que lutam com muitas dificuldades e tudo mais. Só os cineclubistas é que se preocupam em examinar, em se debruçar sobre todas essas etapas. Um cineclube é a base de todo o processo. Eu acho que não tem ninguém, né, que produz cinema, que realiza cinema, né, que dirige, que faz filmes e que tem essa pretensão, né, de se comunicar com o mundo através da linguagem do cinema, né, que não tenha começado a perceber o cinema dentro de um cineclube, né? Na verdade, é uma forma da sociedade se organizar para pensar a si própria e agir sobre sua realidade, se transformar. Neste momento temos o que poderíamos chamar enemigo comum, que é a globalização, e que é mais difícil probablemente que el otro, porque es un poco fantasma este enemigo. Está creando un solo modelo de cultura, una sola manera de ver cine, una sola manera de sentirlo, fundamentalmente está implantando um solo ritmo de narrativo. Hoje nós vivemos uma situação muito de hegemonia no Brasil. A nossa juventude não tem acesso a outro acervo senão o acervo norte-americano. Isso é a falência de um país. Como espectadores do cinema, nós queremos nos desalienar
em relação à obra de arte cinematográfica. Por que hoje o público está alienado? Porque, também em brevíssimas palavras, a distribuição, a exibição cinematográfica está dominada pelo modelo norte-americano. Isso há muito tempo, desde o início do século passado. Os cineclubistas no mundo inteiro, não só no Brasil, sempre lutaram contra isso. Eu quero saber o que é esse tal de cinema, eu quero saber como é que isso funciona, como é que isso é produzido, como é que isso é distribuído, como é que isso é consumido. Ou seja, eu quero me desalienar em relação à obra de arte cinematográfica. Essa é a importância básica do movimento cineclubista. É você estar preparado para se posicionar perante a vida, né? E as armadilhas existentes no sistema dominante. Como é que o sistema dominante trata o povo? E o povo, estou dizendo, não é questão do povo com essas imagens estigmatizadas, não. O povo somos todos nós, diante de uma televisão, né? Diante de uma edição de um jornal e diante de um filme que passa nas televisões, que passa em todos os cinemas. O trabalho cineclubista, ele acaba fazendo isso. Porque essa discussão, mesmo um cineclube que exiba só filmes nacionais, um outro que trabalha com filmes que a gente estava discutindo aqui de diversas regiões do mundo, sejam filmes soviéticos, franceses, tudo mais, você está trabalhando uma cultura cinematográfica. Você tá tirando o cara que está ali preso dentro de um mecanismo que controla qual filme e quem distribui esses filmes dentro das casas. Esse é o grande problema. Não é só a sala de exibição. O filme ele chega também via televisão. Então o cineclube, quando ele traz dentro da sua atividade ali um filme que é de uma comunidade, que foi feito ou de uma outra comunidade, ele está fazendo um diálogo com essa nossa cultura e que também tem causa um certo estranhamento. Tem muita coisa aqui no Brasil que a gente não conhece. Um menino que nasce aprendendo a conhecer a sua cinematografia, ele tem um anticorpo contra o que está aí de avassalador, né, que é empurrado na goela dele. Quer dizer, não é que a gente não quer o cinema do mundo inteiro, a gente quer o cinema do mundo inteiro, mas na dose certa. Para mim o cineclubismo é a grande alma da distribuição independente, assim, é a grande sacada, cara. É a saída pro realizador deixar de ter o seu filme na prateleira pegando pó. A salvação do cinema brasileiro, quer dizer, um país pobre como o nosso, que o domínio das salas de cinema estão na mão de redes internacionais, ou então de grandes grupos empresariais preocupados em fazer shoppings, não existe saída para que essa quantidade de filmes, que são mais de 200 longa-metragens por ano, incluindo longas de documentários e ficção, mais de 1.500 vídeos por ano, não existe nenhuma via possível que não seja essa via do cineclubismo. Que falta ao Brasil para se tornar realmente um país com um cinema forte? Falta a questão de exibir filmes, né? E não adianta a gente querer ficar na sala de mercado. O mercado não dá conta disso, não dá conta de mostrar o cinema brasileiro, não dá conta de mostrar os cinemas que estão no mundo hoje, vigorosamente sendo produzidos, totalmente independentes do cinema de mercado, não dá conta disso. E isso só é possível dentro do movimento cineclubista. Quindi il cineclubismo nel mondo rappresenta uno strumento di libertà, di conquista, di autonomia e indipendenza culturale. Ele serve para várias coisas. Você vai ter cineclubes que são de cinéfilos preocupados em discutir questões estéticas do cinema. Você vai ter gente utilizando o cinema para organizar comunidades de bairro, comunidades de sem terra e sem teto. Nessa gama toda cabe tudo. O importante é isso, que é uma forma de organização do público que luta para se desalienar, para se apropriar da obra de arte cinematográfica, para consumir de uma forma consciente. Tá? É isso. A diversidade da gente é a grande riqueza. O importante é a atitude cineclubista. Não é o suporte que você exibe, não é o tipo de sala que você vai fazer a exibição, se é ao ar livre, se é na sala fechada, mas a atitude cineclubista. Porque cineclube é, sobretudo, muito mais que qualquer outra coisa,
é propor a democratização do público com o cinema, é organizar o público, é você dizer, queremos ver filmes, vamos buscar esses filmes, vamos trazer, como nós podemos trazer, como nós podemos buscar os filmes que nós queremos ver. Desde ya una tarea generosa el cineclubismo, que son estas personas que lo componen, que buscan películas y la pasión es poder compartir una película con sus socios, sus pares o el lugar donde cada uno desarrolla su trabajo. Si yo tendría que definir el cineclub, buscaría diversas palabras y una es pasión por el cine, pasión por lo que se hace. O cineclube é isso, né? O cineclube é um renovar constante, né? Quem começou no cineclube não vai nunca deixar de ser no cineclube. Então, é fundamental para o cinema que existam cineclubes. Desde una pequeña ciudad a grandes ciudades, todos me parece que deberían contener al movimiento cineclubístico.